Este vídeo é a primeira parte do conto Pombos do Inferno, Pigeons from Hell, de Robert E. Howard, provavelmente escrito perto do fim do ano de 1934 e publicado póstumamente em maio de 1938 na revista pulp Weird Tales. O conto foi adaptado para a série de televisão Thriller, apresentada pelo consagrado ator de terror Boris Karloff. Foi exibida no episódio número 36, em junho de 1961, sob o mesmo nome. Foi adaptada aos quadrinhos em 4 partes pela editora Dark Horse em 2008, com o roteiro de John Lansdale e arte de Nathan Fox. Aqui neste vídeo eu utilizo a adaptação aos quadrinhos da editora Eclipse Books, em seu selo Eclipse Graphic Albums. Roteiro e arte de Scott Hampton, vencedor do Harvey Awards em 1993 por Batman Night Cries. O conto não é classificado como um western macabro, mas fundamentalmente um extravasar de lembranças do escritor quanto a histórias de horror originária do sul dos Estados Unidos, após a Guerra de Secessão. Esta localização não é casual ou desmotivada. O estudioso sobre Robert Howard, Patrice Loignet, arremata, abre aspas, é também uma reação e um ataque a H.P. Lovecraft, que havia explicado que a Nova Inglaterra, terra natal de Lovecraft, era o cenário perfeito para um conto de horror. Com Pombos do Inferno, Howard demonstra o absurdo da alegação de Lovecraft e, insidiosamente, atira em seu colega de Providence, em um eco claro das muitas vezes virulentas trocas de suas cartas na época. No conto, o fato de os dois viajantes serem da Nova Inglaterra, assim como os títulos de alguns capítulos, como O Assobiador no Escuro e O Chamado de Zuvimbi, que ecoam O Sussurrador no Escuro e O Chamado de Cthulhu, de Lovecraft. Howard se esforça em nunca revelar a localização exata do conto, dando à sua narrativa um escopo mais amplo do que Black Canaan. Pombos é sobre horror na parte sul dos Estados Unidos, pelo que se deve entender os ex-estados confederados, uma alegoria da decadência da aristocracia sulina após a Guerra Civil. Uma era que pertence ao passado de seus protagonistas, mas onde os fantasmas, ou melhor, os Zuvimbis, ainda assombram a região décadas depois. Lembranças da herança sinistra de um tempo em que riqueza, elegância e orgulho muitas vezes ocultavam as atrocidades perpetradas contra os escravos. Fecha aspas.
Griswell despertou de repente, cada nervo latejando por uma premonição de perigo iminente. Ele olhou ao redor em desespero, incapaz, a princípio, de se lembrar onde estava ou o que estava fazendo ali. A luz da lua filtrava-se pelas janelas empoeiradas, e a grande sala vazia, com seu teto elevado e sua lareira negra, era espectral e desconhecida. Então, ao emergir das teias de aranha de seu sono recente, lembrou-se de onde estava e como fora parar ali. Ele virou a cabeça e olhou para seu companheiro, que dormia no chão perto dele. John Brunner não era nada mais do que uma forma vagamente volumosa na escuridão que a lua tingia de cinza. Griswell tentou se lembrar do que o havia despertado. Não havia nenhum som dentro da casa, nenhum som fora, exceto o chirriar fúnebre de uma coruja longe da floresta de pinheiros. Finalmente, ele capturou a elusiva lembrança. Havia sido um sonho, um pesadelo tão cheio de vago terror que o assustara ao acordar. A memória voltou em uma torrente, retratando vividamente a visão abominável. Ou não foi um sonho? Certamente devia ter sido, mas tornou-se tão curiosamente misturado com eventos reais recentes que era difícil saber onde terminava a realidade e começava a fantasia. Sonhando, ele parecia reviver suas últimas horas de vigília em todos os detalhes. O sonho começara abruptamente, quando ele e John Brunner avistaram a casa onde agora se encontravam. Eles tinham vindo aos trancos e barrancos ao longo da velha estrada esburacada que corria entre os pinheiros. Ele e John Brunner, vagando muito longe de suas casas na Nova Inglaterra, em busca do prazer das férias. Eles haviam avistado a velha casa, com suas varandas encobertas, erguendo-se em meio a uma selva de ervas daninhas e arbustos, bem quando o sol estava se pondo atrás dela. Ela os deslumbrou com uma silhueta negra, profunda e austera, contra a parede baixa e sinistra do pôr-do-sol, cercada pelos pinheiros negros. Eles estavam cansados, fartos de sacolejar e pular o dia todo nas estradas da floresta. A velha casa deserta estimulou sua imaginação, com sua sugestão de esplendor pré-guerra e decadência definitiva. Eles deixaram o automóvel ao lado da estrada esburacada e, enquanto subiam a estrada sinuosa de tijolos semidestruídos, quase perdidos no emaranhado do matagal alto, pombos se lançaram das balaustradas em uma multidão esvoaçante e emplumada e se distanciaram com um leve bater de asas. A porta de carvalho estava pendurada por dobradiças quebradas.
A poeira se acumulava no chão da ampla e escura entrada e nos largos degraus da escada que conduzia ao piso superior. Eles foram até uma porta que se abria para o vestíbulo e entraram em uma grande sala, vazia, empoeirada, com esparsas teias de aranhas penduradas nos cantos. A poeira cobria as cinzas da grande lareira. Eles discutiram sobre buscar lenha e fazer fogo, mas decidiram não fazê-lo. À medida que o sol se punha, a escuridão chegava rapidamente, a escuridão absoluta, densa e negra dos pinheiros. Eles sabiam que cascavéis e víboras assombravam as florestas do sul e não tinham a intenção de procurar lenha no escuro. Comeram parte de suas latas de conserva frugalmente. Depois se enrolaram nos cobertos totalmente vestidos diante da lareira vazia e adormeceram instantaneamente. Isso, em parte, foi o que Griswold havia sonhado. Ele viu novamente a casa desolada, erguendo-se contra o pôr do sol carmesim. Viu o voo dos pombos enquanto ele e Brunner subiam pelo caminho irregular. Ele viu a sala escura em que estavam no momento deitados e viu as duas formas que eram ele e seu companheiro, enrolados em seus cobertos no chão empoeirado. Então, a partir desse ponto, seu sonho mudou sutilmente, deixando o reino do lugar comum e tornando-se tingido de medo. Ele estava olhando para uma sala escura e sombria, iluminada pela luz cinzenta da lua, que penetrava de alguma fonte desconhecida, pois não havia janela naquela sala. Mas, na luz cinzenta, ele viu 3 formas silenciosas, suspensas e postadas em uma fileira, e sua imobilidade e seus contornos despertaram um terror gélido em sua alma. Não se ouvia nenhum som, nenhuma palavra, mas ele sentiu uma presença de medo e loucura à espreita em um canto escuro. De repente, ele voltou a se encontrar na sala empoeirada e de teto alto, diante da grande lareira. Ele estava deitado entre seus cobertores, olhando fixamente para a porta escura e o sombrio corredor, para um lugar onde um raio de luar incidia sobre a escada com corrimão, cerca de 7 degraus abaixo do piso superior. E havia algo na escada, uma coisa curvada, deformada e sombria, que nunca se movia totalmente para o raio de luz. Mas um borrão amarelo esmaecido, que poderia ser um rosto, estava voltado para ele, como se algo estivesse agachado na escada, olhando para ele e seu companheiro. O medo correu por suas veias, e foi quando acordou, se é que realmente estivera dormindo. Ele piscou. O raio de luar caía sobre a escada exatamente como ele havia sonhado, mas nenhuma figura lá espreitava. Mesmo assim, ainda sentia arrepios de medo que o sonho ou a visão
o haviam instigado. Suas pernas tremiam como se tivessem sido mergulhadas em água gelada. Ele fez um movimento involuntário para acordar seu companheiro, quando um som repentino o paralisou. Era o som de um assobio vindo do andar de cima. Elevava-se suave e docemente, não formando uma canção, mas estridente e melodioso. Tal som em uma casa supostamente deserta era alarmante por si só, mas era mais do que o medo de um invasor físico que gelou Griswold. Ele mesmo não teria sido capaz de definir o horror que se apoderou dele. Mas os cobertores de Brunner se moveram e Griswold viu que ele se endireitou, sentando-se. A forma de seu corpo se desenhava vagamente na escuridão suave. Sua cabeça voltada para a escada, como se o homem estivesse ouvindo atentamente. O estranho assobio aumentou novamente, mais doce e sutilmente maligno. John, sussurrou Griswold com os lábios ressecados. Ele queria gritar, dizer a Brunner que havia alguém no andar de cima. Alguém que não poderia desejar nada de bom para eles, que tinham de sair da casa imediatamente. Mas sua voz morreu em sua garganta. Brunner havia se levantado. Suas botas bateram no chão enquanto ele se movia em direção à porta. Ele se movia lentamente pela sala e dirigiu-se ao patamar inferior, fundindo-se com as sombras que se amontoavam ao redor da escada. Griswold permaneceu deitado, incapaz de se mover, sua mente um turbilhão de perplexidade. Quem estava assobiando lá em cima? Por que Brunner estava subindo aquela escada? Griswold o observou passar pelo local onde o luar caía. Viu sua cabeça inclinar-se para trás, como se estivesse olhando para algo que Griswold não podia ver, acima e além da escada. Mas seu rosto parecia o de um sonâmbulo. Ele cruzou a faixa de luar e desapareceu da vista de Griswold, mesmo quando este tentou gritar para ele voltar. Um sussurro medonho foi o único resultado de seu esforço. O assobio diminuiu para uma nota mais baixa e morreu. Griswold ouviu os degraus rangendo sob os passos medidos de Brunner. Ele já havia alcançado o corredor acima, pois Griswold ouviu o barulho de seus pés movendo-se ao longo dele. De repente, os passos pararam e a noite inteira pareceu prender a respiração. Então, um grito terrível rompeu o silêncio e Griswold estremeceu, ecoando o grito. A
A estranha paralisia que segurava foi quebrada. Ele deu um passo em direção à porta e então parou. Os passos voltaram a ressoar. Branner estava voltando. Ele não estava correndo. A caminhada era ainda mais lenta e medida do que antes. A escada começou a ranger novamente. Uma mão, tateando, movendo-se ao longo do corrimão, apareceu na faixa de luar. Depois a outra. E uma emoção de gelar o sangue tomou conta de Griswell ao ver que a outra mão segurava uma machadinha. Uma machadinha da qual pingava algo preto. Era Branner que estava descendo aquela escada? Sim, a figura havia se movido para a faixa de luar. E Griswell a reconheceu. Então ele viu o rosto de Branner, e um grito irrompeu dos lábios de Griswell. O rosto de Branner estava pálido como o de um cadáver. Gotas de sangue escuras corriam por ele. Seus olhos estavam vidrados e fixos, e o sangue escorria do grande corte que dividia o topo de sua cabeça. Griswell nunca se lembrou exatamente de como saiu daquela casa maldita. Depois disso, ele reteve uma impressão enlouquecida e confusa de forçar seu caminho através de uma janela empoeirada e coberta de teias de aranha, de tropeçar às cegas pelo gramado cheio de ervas daninhas, balbuciando seu horror frenético. Ele viu a parede negra de pinheiros e a lua flutuando em uma névoa vermelho sangue, na qual não havia nem sanidade nem razão. Ele recuperou um pingo de sanidade quando viu o automóvel ao lado da estrada. Em um mundo que de repente enlouqueceu, aquele era um objeto que refletia uma realidade prosaica. Mas mesmo quando ele alcançou a porta, um chiado arrepiante soou em seus ouvidos. E ele recuou da forma ondulante que se erguia sobre suas espirais escamosas no banco do motorista e sibilava para ele, lançando uma língua bifurcada ao luar. Com um soluço de horror, ele se virou e fugiu pela estrada, como um homem fugindo em um pesadelo. Ele corria sem propósito ou razão. Seu cérebro entorpecido era incapaz de produzir pensamentos conscientes. Ele meramente obedecia ao desejo primitivo de correr. Correr, correr até cair exausto. As paredes negras dos pinheiros o cercavam infinitamente, de modo que a sensação de que não estava indo a lugar nenhum o dominou. Mas logo um som penetrou a névoa de seu terror. O som regular e inexorável de passos atrás dele. Virando a cabeça, ele viu algo correndo atrás dele. Lobo ou cachorro, ele não sabia dizer.
mas seus olhos brilhavam como esferas de fogo verde. Com um suspiro, ele aumentou sua velocidade. Cambaleou em uma curva da estrada e ouviu um cavalo relinchar. Ele o viu de costas e ouviu a maldição de seu cavaleiro. Viu o brilho do aço azul na mão erguida do homem. Ele cambaleou e caiu, agarrando-se ao estribo do cavaleiro. "Pelo amor de Deus, me ajude", disse ele ofegante. "A coisa, ela matou o Brunner e está vindo atrás de mim, olhe!" Esferas de fogo gêmeas brilharam na borda dos arbustos na curva da estrada. O cavaleiro praguejou de novo e, nos calcanhares de sua profanação, veio o estrondo de seu revólver, repetidas vezes. As faíscas de fogo desapareceram e o cavaleiro, arrancando o estribo das mãos de Griswell, esporiou seu cavalo na curva. Griswell levantou-se cambaleando, todos os membros tremendo. O cavaleiro ficou fora de vista por apenas um momento. Então ele galopou de volta. Ele entrou na vegetação rasteira. Um lobo cinzento, suponho. Embora eu nunca tivesse ouvido falar de um perseguindo um homem. Você sabe o que era? Griswell só conseguiu balançar a cabeça fracamente. O cavaleiro, recortado contra o luar, olhou para ele, a pistola fumegante ainda erguida na mão direita. Valeu por assistir até agora. Se você gostou e acha que devo continuar produzindo esse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever, é grátis. Além do like, você pode ajudar o Crônicas de mais duas formas. A primeira é utilizando o nosso link para fazer suas compras na Amazon. Ele está nas descrições dos vídeos e não altera em nada o valor de sua compra e ainda ajuda o canal a sobreviver. A outra é através do botão Valeu, que está localizado logo abaixo do vídeo. Ali você pode clicar e apoiar o nosso trabalho com qualquer valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu sugiro que você dê uma navegada pelas nossas playlists. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E aproveita lá para comentar e interagir comigo. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, tchau!